O texto sagrado que vamos ler no Salmo 59, 16 a 17, tem a intenção de nos levar a pensar sobre esse tema, de volta ao caminho para a maturidade. Lemos o texto. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém? É o Deus que te ama? Assenta, por favor, e pede a Ele para falar no seu coração. Senhor, fala no nosso coração. Nós pedimos mais uma vez, colocamos mais uma vez o coração nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós estamos desde que começamos o nosso janeiro, né? Esse 2018, caminhando com os hebreus, o povo de Deus lá, desde a formação de Adão e Eva, chegamos em Abraão, estamos caminhando com o povo, estamos ali pelo deserto ainda, vamos terminar de ler Números agora, essa semana, porque estamos lendo uma versão mais pontual, não estamos lendo todo o texto sagrado, mas estamos lendo os principais fatos do texto sagrado. E aí, nós estamos lendo também os Salmos, o tempo inteiro lendo os Salmos, porque somos adoradores. O tempo inteiro temos que estar sendo aquecidos no coração para adoração. Então vamos lendo a história, lendo o Velho Testamento e lendo os Salmos. E nós vamos ler uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada até o meio do ano e depois nós vamos retomando a leitura bíblica. O que não pode é deixarmos de estarmos sendo alimentados. Todo dia, leia a palavra do Senhor. Então nós não vamos ficar livres da história dos hebreus. Você que pensou que lendo Salmos estaríamos livres da história dos hebreus, enganadíssimo, porque os Salmos são história dos hebreus, cantada, contada com poesia, cantada por corações quebrantados, por corações angustiados, por corações em desespero, por corações em adoração e louvor ao Senhor, cantada por pais que ensinavam os seus filhos. E o salmista vai usar a expressão eu, porém, essa expressão me chamou a atenção. Eu, porém, cantarei louvores. Me lembrou Josué, quando ele, lá no finalzinho da história da travessia do deserto, no finalzinho dos 40 anos, e depois ele entra na Terra Prometida, e lá no fim da história, realmente, aos 110 anos de idade, ele chama o povo, faz uma reunião e fala, olha, eu não sei quanto a vocês, escolham a quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha se vão crescer ou se vão continuar meninos, mas eu quero amadurecer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a intenção com a nossa ministração nessa noite. Quem já viu a expressão Maria vai com as outras? É comum na sua região? Pois bem, em Minas não tem isso não, mas a expressão existe. Bom, Maria vai com as outras. Fica claro, você sabe como é que qual o significado dessa expressão, mas você sabe também pelo texto sagrado que Deus não se agrada desse tipo de atitude. Deus não se agrada. O Salmo 1, por exemplo, você sabe de cor, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vai mostrando, né? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, mas para aqui. Se o sujeito tem carteirinha de ímpio, de pecador, de escarnecedor, esse cara faz a sua cabeça, quem é você? Cabeça de bagre, eu acho que seria um bom adjetivo. Já que estamos fazendo adjetivos tão lindos, né? Maria vai com as outras e tal. Cabeça de bagre. Talvez fosse um bom adjetivo, concorda comigo? Ou, se não for assim, talvez seja um adolescente. Ontem nós fizemos uma assembleia, um seminário com os pais da EBD, e alguns pais estavam aqui, nós lembramos a eles algumas características dos adolescentes. Adolescente, querido, vive uma fase que é contraditório, muito contraditório. O contraditório passa a ser normal para o adolescente. O que é marginal costuma ser desejado.
o que é errado costuma ser o alvo da meninada em alguma idade. Bom, se esses adolescentes, eles estão aqui hoje, hein? Puxa vida, eu achei que eles não estariam aqui. Ai, ai, ai. Nada pessoal, vou avisar logo. Bom, se esses adolescentes conhecem bem os seus pais, eles vão imitá-los de alguma forma. Mas o certo é que esses adolescentes estão em busca de identidade. Se ele conhece os pais muito bem, ótimo. Mas mesmo conhecendo os pais, eles vão em busca de outros modelos. Isso é natural. Às vezes, eles vão em busca de outros modelos exatamente por conhecer bem. Isso é muito sério. Por não conhecer bem o pai, o adolescente vai em busca de outros modelos. Mas às vezes vai exatamente por conhecer bem o pai. Ser igual a você, eu não quero. Ser igual a senhora, Deus me livre. E por aí vai uma série de coisas naturais, apesar de serem estranhas. No livro de Números, nós encontramos um povo que está numa fase adolescente. Literalmente. Deus os tira de lá, começa a caminhar com eles, eles começam a crescer e começa agora a ter umas vontades próprias. O certo é que no livro de Números nós encontramos um povo que na adolescência não conhecia bem o eterno que eu chamava de filho. E aí, querido, sem ser pejorativo, o adolescente, ele é naturalmente, né? Maria vai com as outras. Alguém dividiu a adolescência em 3 etapas. 3 etapas, que vai a primeira dos 11 aos 14 anos, a segunda dos 13 aos 16, aos 17, e a última lá dos 16, 17 até os 22, 24, e que pode estender mais 10 anos, depende da situação, da família, da pessoa, né? Na primeira etapa, chamada de puberdade, ou adolescência inicial, dos 11 aos 14 anos, a pessoa não tem ainda consciência daquilo que vai passar, do que está passando. O desequilíbrio nas emoções se reflete numa sensibilidade exagerada, numa irritabilidade que só a mãe suporta. Eles precisam demais do pai e da mãe, mas não fala isso para eles, porque eles não acreditam. Eles acham que dão conta da vida sozinhos. Na segunda etapa, a adolescência média, dos 13 até os 17 anos, a descoberta da própria intimidade. E às vezes isso é um monstro. A introversão agora tem lugar e muitos se fecham, porque o adolescente tem que viver dentro de si mesmo. E aí ele precisa de amar. E aí aparecem as muitas amizades, ou nenhuma amizade naquela pessoa tão fechada. Aparece o bendito primeiro amor. E ontem o sapatinho da menininha que estava aqui caiu e alguém falou assim: ah, Cinderela, que o sapatinho cai? A Cinderela, e o príncipe vai pegar o sapatinho. O pai voltou numa rapidez e pegou o sapatinho. Eu não sei por que ele fez aquela cena assim, mas, opa, peraí, segura aí. O sapatinho ainda está na minha mão. Bom, mas nessa hora aparece o tal primeiro amor. No meio da timidez, é muito interessante. Pessoas tímidas, muito tímidas. De repente está de namorado. Está de namorada. Isso é um negócio engraçado, né? Aquela pessoa mais dinâmica, mais extrovertida, passa pela fase mais tranquilamente, mas muito fechada. De repente aparece de mãozinha dada, é dado, né? É dada, masculino ou feminino. Bom, o medo da opinião alheia é uma característica. A desconfiança de si mesmo, do outro, do mundo. Conflito interior de personalidade, tempestade nessa segunda adolescência. E na terceira, que deveria ser a última, que não é mais, né? Agora tem uma quarta adolescência. Essa pessoa começa a compreender-se, a encontrar-se. E ela sente melhor a integração do mundo onde vive e apresenta um significativo progresso em relação à timidez, em relação à identidade, mas ainda está em busca de identidade. Pode se tornar mais sereno na sua conduta, mas ainda é muito vulnerável às dificuldades. Tem um pouquinho mais de autodomínio. Agora já sabe o motivo, pelo menos, que grita com a mãe e com o pai, que nem sabia, só gritava. E tem muitas decisões para tomar.
e tem estudos, tem um curso para decidir, para fazer na vida, e é hora de saber estabelecer relações mais profundas. Uma coisa que falamos ontem com os pais, quero repetir com vocês hoje, queridos. Sendo a adolescência uma hora tão difícil, e eles vão chegar lá, os pais de meninos menores, se essa hora é tão difícil, e você, com um menino desse tamanhozinho, fica pisando em ovos para ser pai e para ser mãe, como é que vai ser na adolescência? Eu quero desafiar vocês, pais de crianças menores, toma vergonha na cara. Assume o seu lugar de pai. Eu vejo os pais aqui, principalmente, pisando em ovos demais da conta. E nós estamos falando de Deus como pai, de filhos no deserto. Deus nunca pisou em ovos com aqueles meninos. Deus os tratava como filhos, com muita firmeza e com muito amor. Se um menino é desse tamanho, e você está pisando em ovos com ele como pisa, e quando ele for desse tamanho, a coisinha fica maior que você com muita facilidade. Com muita facilidade. Eu já fui grande, queridos. Eu já fui grande. Eu já fui maior lá de casa. E hoje em dia, eu sou o menor. Se minha esposa coloca um saltinho assim, aí sim, acabou. Eu sou realmente o menor lá de casa. Os hebreus adolescentes. Vamos pensar nisso. No livro de Números, está mostrando exatamente a história de um povo adolescente. E nós lemos esse livro nessa semana. O capítulo 11 é o capítulo das murmurações. Sabe aquele tanto de adolescente reclamando da professora, reclamando... É exatamente isso. Um povo adolescente na primeira fase da adolescência com uma influência que os levava a duvidar de si mesmos, do pai deles, do caminho que Deus escolheu, até da comida. Eles duvidavam e questionavam exatamente como os adolescentes fazem. Eu não gosto disso. E depois que fala, você não gosta não. Aí ele pergunta assim, o que é isso? Você falou que não gosta. Você está me perguntando o que é isso? Você acabou de falar que não gosta. Experimenta, por favor, o que te foi colocado na mesa, para depois você, quem sabe, ter o direito de dizer não gosto, né? Mas é assim que acontece. Um povo adolescente na primeira fase, queridos, duvidando de tudo, recebendo influência de todo mundo, menos do pai e da mãe. Qualquer influência serve. Se o pai e a mãe falou, a coisa fica diferente. O texto sagrado fala que tinha entre eles um bando de estrangeiros. E um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e aí influenciou os meninos. Quer ver? Pega um menino e deixa ele sair correndo daqui para lá. O que vai acontecer em seguida? Todos vão sair correndo e vão correr, e vão correr, e vão correr, até suar ou bater na parede, quebrar o nariz, a mãe vai lá e pega. Então tinha alguns adolescentes no meio dos adolescentes dos hebreus. E aí, esses adolescentes começaram a reclamar da comida. E aí os adolescentes hebreus começaram todos eles a reclamar da comida. E a reclamação chegou até o pai. Ah, se tivéssemos carne para comer. Barriga cheia, corado, não era do sol, era de saúde, da comida que Deus lhes dava. Mas então Deus ouviu, querido, o pai ouviu. E lhes deu carne. E junto com a carne, ele lhes deu uma lição especial. Deus não pisava, nunca pisou em ovos com seus filhos. Sempre tratou com muito carinho e com muita firmeza. Então o pai deu a carne para eles, eles comeram até sair pelo nariz, até sair pelo olho, e naquele mês inteiro, eles comeram carne 30 dias e passaram 30 anos dizendo, por favor, obrigado, sou vegetariano. Foi terrível aquela experiência comendo carne. E aí, querido, a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui é, quem é que influencia nas minhas crises? A quem eu estou imitando? Que tipo de estrangeiro eu estou imitando? Importa saber isso. Quem nos influencia? Importa saber quem influencia nossos filhos, mas e nós, os adolescentes grandes? Porque os hebreus tinham os adolescentes no meio ali, mas a gente está falando dos adultos. Eu estou sendo irônico, né? Você sabe disso. Importa saber quem me influencia. Influencia. A quem eu quero agradar. Que bandeira eu levanto. Isso agrada a Deus? Com um adolescente revoltado, com o que tem em volta, eles começam a se queixar e desejar o que não tem. E nós precisamos de parar com isso. O que Deus te deu?
O que está na sua mão? Se alegre. Seja grato ao Senhor. E às vezes nós paramos, deixamos de agradecer. E eu começo a dizer assim, puxa vida, se essa Bíblia fosse novinha, hein? Poxa, olha que Bíblia velha para ficar aqui em cima. Mas é muito velha. Aqui em cima tinha que ser uma Bíblia. E eu nunca mais vou ler essa Bíblia, porque eu decidi me queixar, porque é uma Bíblia velha que está aqui em cima. Eu não leio Bíblia velha. E aí eu passo o resto da minha vida sem ler a Bíblia Sagrada, porque eu decidi que ela é uma Bíblia velha. Fazemos isso, querido, com o carro, fazemos isso com a casa, com o emprego, fazemos com a vida. Isso é papel, atitude comum, não é natural, de adolescentes que estão sem conhecer o pai, adolescentes que estão sofrendo influência de estrangeiro na sua própria vida. Então importa sim pensar quem que me influencia. A irritabilidade desse povo aqui em Números capítulo 11, capítulo 12, o Números inteiro, sabe? Queixando-se de tudo, levou-os a queixar-se 10 vezes, murmuraram contra Deus, 10 vezes murmuraram contra o Senhor, contra a liderança de Moisés, contra Arão. Miriam estava por ali, sobrava para ela, com palavras e atitudes. Isso mostrava o quanto eram adolescentes em busca de identidade. Mas graças a Deus, nós temos um exemplo agora de um hebreu maduro, de um hebreu que era adulto, e ele fala, eu porém cantarei na sua força, diz o salmista, que é o nosso modelo. Ou eu vou cantar na força do Senhor, ou eu vou murmurar. Murmuração como estilo de vida. Murmuração como quem defende os seus direitos. Mas eu tenho direitos. Mas eu sou o marido da casa. Eu sou a mulher da casa. Mas eu já tenho 12 anos. E a gente começa exatamente assim. Agora, a pergunta, como servo do Senhor, é: qual que é o direito do escravo? Porque a Bíblia Sagrada fala que nós somos escravos do Deus vivo. E aí eu tenho que escolher: ou eu sou escravo do Deus vivo, ou eu sou o Senhor da minha história. O povo de Israel ficou o Números inteiro, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, enquanto Moisés termina aquela conversa com eles na beira do Rio Jordão. O povo de Israel oscila entre as duas possibilidades: de servirem ao Deus vivo ou de ter os seus direitos, ser senhor da própria história. Cantar ao Senhor com gratidão ou murmurar como estilo de vida. E quem murmura 10 vezes, 10 reações de Deus, 10 lições daquele tamanho e não para de murmurar, é um povo que escolheu realmente como estilo de vida. Eles saíram do Egito, conhecemos a história, e agora eles estão dizendo assim: Senhor, é o seguinte, você me trouxe para cá, obrigado, legal, não tem mais o chicote dos egípcios, não tem mais tijolo para fazer, só que também nós não queremos esse negócio do seu jeito não, dá para negociar? Muito parecido com uma ação, com uma atitude de adolescente. Conversa de adolescente que pensa que os pais os escravizam quando vai ensinar algumas coisas simples. Minha irmã compartilhou nessa semana uma história interessante. Quando ela tinha os filhos adolescentes, ela obrigou as meninas a irem para o curso de digitação. Quem precisa de 10 dedos digitando, se só 2 eu consigo informar tudo que eu quero? Mas a mãe obrigou, mãe má, mãe terrível, mãe diabólica, a mãe que obriga o menino a ir para o curso, fazer um curso de digitação. Mas hoje, alguns bons anos depois, os filhos param e pensam: mãe, que bom que você me obrigou. Sabe aquele curso de digitação que eu te fiz tanta raiva para fazer? Eu estou nesse emprego hoje, mãe. O único diferencial entre eu e as outras candidatas é que eu consigo digitar com 10 dedos. Isso dá agilidade. Isso fez a pessoa se encantar com o meu perfil, porque você me obrigou a digitar com rapidez e precisão. O povo no deserto, queridos, precisava amadurecer. Precisavam conhecer o pai deles. Deus não os trouxe do Egito, não os tirou da condição de escravos para que eles continuassem escravos. O que eles pensavam que estavam sendo escravos de Deus, eles estavam sendo filhos treinados por Deus para um grande projeto. É isso que estava acontecendo.
E aí, se eu exagerei quando perguntei do direito de escravo, você ficou assim, mas eu sou escravo? Eu posso perguntar para você qual que é o direito de um filho pequeno? Ou qual que é o direito de um adolescente? Você não é escravo, você é filho. É muito diferente o direito de um menino pequeno para o direito de um adolescente. Imagina os gêmeos e o Lulu. Lulu tem mais, como é que fala? Bala na agulha do que os gêmeos. Né? A Aninha tem mais bala na agulha do que o Lulu, eu acho. Sei lá. Tem mais tempo de... Mas o certo é, querido, que é diferente o direito dos filhos pequenos do direito do adolescente. Mas ainda assim, o adolescente não tem mais direitos do que tem um menino pequeno. Ou pelo menos não deveria ter. Nada contra, não é nada pessoal, já vou falar logo. Não é nada pessoal com os adolescentes. Mas, querido, será os filhos pequenos, eu estou pensando, tentando levar você a pensar na cultura oriental, na cultura daquela época, que o lugar do escravo na casa era um lugar muito especial. Muito especial. Mas o filho pequeno dentro daquela casa tinha menos direito do que o escravo adulto. Será senhor de tudo aquele menino? Aquele adolescente vai crescer e vai assumir o papel de ser senhor dos escravos daquela casa. Sim, mas hoje ele é aprendiz da vida, a quem cabe o direito de obedecer, aprender, crescer, questionar, duvidar. Para quê? Para crescer mais, para questionar mais, para aprender mais. Mas aí ele se sente escravo. Meu pai está me escravizando. Porque eu tenho o direito de obedecer? Que direito é esse? E são os escravos que têm esse direito. E não é direito, é obrigação deles, porque são escravos. Querido, isso realmente não é direito, é obrigação. E como filhos, nós temos a obrigação de obedecer. Para crescer, para amadurecer, para dar conta das batalhas que virão depois. Pensa que eles têm razão por um lado. Os adolescentes, quando se queixam disso, tem. Porque qual que é a diferença entre um escravo e um filho pequeno em relação a direitos? O escravo, nunca terá mais do que a bondade do Senhor. Nunca terá mais do que a oportunidade, alguma outra que o seu Senhor lhe der. E o filho, vai herdar tudo. Tudo será dele. Então, essa diferença que você precisa entender. Só que se você continuar menino, se ele continua menino, um tutor vai cuidar de tudo. Um tutor, e possivelmente um tutor que seja um escravo de confiança, vai cuidar de tudo. Então, se você continuar crescendo, Deus vai dar a você e a mim outras questões. Se nós continuarmos meninos, alguém vai cuidar. Aos pais, cabe o quê? Cuidar incondicionalmente. Desde o pititico até o bitelo que está dentro de casa junto com você. Amar incondicionalmente, estar atento às necessidades em cada etapa desses meninos, da concepção, do sonho, concepção até a maturidade dele. E a cada etapa, o pai vai o quê? Dando autonomia, permitindo que ele caminhe, ele cresça, ele amadureça. E nunca haverá autonomia, queridos, se não houver responsabilidade, prestação de contas. A frase de ontem não vou usar hoje. Usei uma frase quando os pais estavam aqui, mas ela é muito íntima. Eu vou usar em outra ocasião. A cada etapa, então, o pai vai dando autonomia porque deu responsabilidade. E se esse processo se dá com um bom relacionamento, estou vendo ali um adolescente deitado no colo de um meio pai, um pré ali deitado no ombro da mãe. Se for assim, esse negócio vai dar certo. Se for com carinho, se for na base do relacionamento, vai ser fácil. Por quê? Vão surgir as dúvidas. O estrangeiro vai dar as pitacas dele. E quando a dúvida surgir, ou ele vai resolver com o estrangeiro, ou vai resolver com o pai. E se tem bom relacionamento, você vai resolver com o pai. E se na hora que a galera juntar em você lá na escola, você vier para casa discutir as questões, ótimo, mas você resolver tomar decisões por lá, olha, isso aqui é gelada, presta atenção. Literalmente, uma gelada. No relacionamento, as coisas caminham bem.
Se for perguntar para o egípcio, e no meu texto o egípcio está entre aspas, porque no caso aqui eram realmente egípcios, mas eu tenho na minha sala de evangelização muitas pessoas vindas do Egito, e são ótimos colegas, inclusive uma delas é cristã, por isso a expressão egípcio lida aqui, o significado não é específico como poderia parecer. Mas preste atenção, queridos. Esse adolescente, então, esse pai, vai estar junto com o filho, esse filho vai ou cantar à força do pai ou murmurar, e esse adulto, para ser adulto, ele precisa de responder essas 3 questões, para que ele realmente seja adulto, e nós precisamos de caminhar para a maturidade realmente. Quem é Deus na vida do salmista? É a primeira questão que um adulto precisa de responder, e que o texto básico aqui vai responder para nós. Olha para o texto sagrado, você vai ver o salmista falando de Deus, usando a palavra força, misericórdia, refúgio, proteção, fortaleza, defesa. Ele pensa no Pai, ele pensa em todas as palavras, e quando ele solta a poesia dele, aparece: ele é meu refúgio, misericórdia, graça, fortaleza. Ele fala: portanto, tu foste meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Quem precisa de refúgio, queridos, de alto refúgio? E o texto sagrado quando o salmista para escrever, ele está lembrando de que ele foi menino, de que ele foi adolescente, que ele precisou desse alto refúgio. Quem está embaixo, quem está cansado, quem está com medo, quem está sendo perseguido por um predador, precisa de um alto refúgio. Quem tem alguma dificuldade, perseguido por um mais forte, quem está num processo que não sabe onde vai dar, precisa de um alto refúgio. Nós encontramos o salmista lá no Salmo 61 dizendo a mesma coisa: quando estou abatido, quando estou sendo abatido, o Senhor vem e me cata e me leva para uma rocha mais alta que eu. E lá de cima eu vejo os meus inimigos morrendo de raiva porque não me alcançaram, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio, proteção, fortaleza, defesa, o Senhor é Deus em quem eu confio. Mas quem somos nós na visão do salmista? Quem era o próprio salmista? Ele disse: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Portanto, tu foste meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, fortaleza minha, cantarei louvores. Cantarei salmos, pois Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Quando olha para si mesmo, ele vê que ele é esse ser adulto que sabe cantar, sabe a quem cantar, quando cantar, qual o tom, qual o motivo da canção. E ele sabe que essa alegria é uma ação de Deus na vida dele. Quando ele fala: eu cantarei salmos. Eu vou cantar salmos ao Deus Todo-Poderoso. Qual o tom? No tom da alegria. Eu vou cantar de gratidão, vou cantar de louvor. Quando? O tempo inteiro, mas eu começo de manhã. Pela manhã cantarei ao Senhor com alegria, pela misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, porém, cantarei com alegria. Pode repetir isso, por favor? Eu, porém, cantarei com alegria. Há 2 semanas estamos nos PGs sobre o tema da alegria, como fruto do amor, que é fruto do Espírito Santo. E o termo para alegria, o termo no grego é chara, e descreve um estado de felicidade que não depende da circunstância. Não depende se a neve foi 10 centímetros ou 50 centímetros. A alegria está presente. Não importa se me disseram sim ou me disseram não. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluias. A alegria como fruto do Espírito tem a ver muito pouco, queridos, com a busca hedonista. Que é isso? O prazer a todo custo. O prazer aqui e agora. Prazer para mim. Diversão o tempo inteiro. Não. É muito mais de ser feliz em do que estar feliz por alguma coisa. Eu sou feliz no Senhor e não no que Ele me proporcionou. Isso é alguma coisa que eu tenho que entender. O que temos é bastante para esperar a volta de Jesus. Um pastor, amigo meu, convidei, ele veio à nossa cidade para pregar, e aí o irmão foi
foi hospedá-lo, e aí nós chegamos em casa e ele começou a mostrar a mansão dele. Tinha uma mansão. E era de pouco tempo, e ele sai mostrando a mansão dele. Ele mostra, e ele mostra, ele mostra. E que ele mostra, ele empolga com a mansão que ele tinha. E depois o pastor falou assim, meu irmão, para esperar a volta de Jesus, eu acho que basta, tá bom. E não é uma piada, sabe? É alguma coisa que nós precisamos de realmente falar, peraí, o que eu tenho é bastante para esperar a volta de Jesus. E tudo aquilo que ele me der, ele vai me dar e eu vou administrar. Eu quero falar disso um pouco mais, mas é bastante para esperar a volta de Jesus. O que basta para esperar a volta de Jesus? Basta um pouco mais de azeite. Porque não pode faltar azeite. Basta que você tenha reserva de azeite. Lembrando da parábola das 10 virgens. Andamos com Deus não para sermos felizes nesse modelo do mundo, mas eu preciso te falar que andando com Ele e nos tornando como Ele a cada dia, andando com Ele para buscar ser parecido com Ele a cada dia, para sermos luz nas trevas, acredite, a alegria não é um alvo, vai ser só uma consequência, só um detalhe na caminhada entre você e o Senhor. Esse tipo de alegria não exclui sofrimento. Se você ler o salmo inteiro, você vai ver que o salmista havia passado maus bocados e tinha muito demônio usando as pessoas em volta dele, e ele havia sofrido muito. A alegria que o salmista fala aqui no final não exclui perseguição, que é o contexto do salmo. Também não podemos confundir a alegria bíblica com o ideal estoico de ausência de emoção. Eu sou servo do Deus vivo. Aí se fizer uma piada, eu vou fingir que nem ouvi, porque pode ser que escorregue e fuja um sorriso. E aí eu vou dar as costas para algumas coisas, porque isso chama hipocrisia. O estoicismo é realmente uma teologia lá da Idade Média. E se você ver aquele filme ou ler o livro O Nome da Rosa, você vai ver que eles matavam muito discretamente, para a glória de Deus, em nome do Senhor, todo seminarista que descobria um livro sobre a alegria. Então, a alegria para o estoicismo é um negócio que não faz parte do contexto cristão, do conceito cristão. Mas olha para a Bíblia Sagrada. No Velho Testamento e no Novo Testamento, a alegria é um conceito cheio de sentimento. Os salmos estão cheios exatamente de expressões de alegria, e nós precisamos desse fruto do Espírito. Não estou falando de divertimento de adolescente, querido, que às vezes é desequilibrado por natureza, que oscila com a circunstância, que é roubado pela confrontação. A alegria vai embora quando você fala, acabou a alegria. Aí são para lá de cara fechada, beiçudo, e bate a porta do quarto, e fica lá, e não vem comer, mas depois desce e rouba biscoito. Não vem comer a jantar, depois desce e rouba biscoito. Tem crente assim. Não chame a atenção do sujeito, porque ele vai ficar beiçudo, vai sumir um mês da igreja, e vai pegar o dinheiro que devia ser do Senhor, e fazer gracinha com ele, e vai fazer uma cena, meu Deus do céu. Esse tipo de divertimento é adolescente, preste atenção. Estou falando com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que, conforme o salmista diz assim, tu foste meu alto refúgio, a minha proteção no dia da angústia, a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Quero terminar lembrando 5 coisas que a W. Tozer, no livreto, a W. Tozer é um teólogo canadense, muito recente, que muito influenciou as nossas vidas, os teólogos no Brasil, um autor muito conhecido, e ele fala de 5 votos para alcançar a maturidade. E hoje nós vamos cear. Não importa, a gente está pensando aí, eu estou agindo como menino, eu já posso fazer uns votos de adulto com o Senhor. Eu já aguento um tranco de Deus quando eu murmurar, ou eu vou fazer beicinho mais 3 meses, e quem sabe eu apareça na igreja outro dia, quem sabe. Então, queridos, a W. Tozer nos mostra 5 votos, e o primeiro desses, eu porém, porque quando o salmista fala eu porém, eu me lembrei disso exatamente por causa disso.
Ele fala. Depois ele diz assim, olha, eu porém, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Adalberto coloca esses 5 itens, esses 5 eu porém. E o primeiro eu porém é, eu tratarei seriamente o meu pecado. Pecado? Meu pecado? Sim, querido. Pecado é aquela transgressão voluntária. Quando alguém, por vontade própria, pisa no tomate, obedece à ordem de Deus, ele está pecando. Mas, pastor, você acha que eu piso no tomate por querer? É, meu irmão. Por querer. Exatamente. Com algumas exceções. Aquele pecado que você caiu nele, que eu caí nele, eu poderia não ter caído. Eu quis cair. Dependeu de mim, queridos. Desde o primeiro pecado foi assim. Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela árvore que está, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, vocês vão morrer. E aí eles decidiram comer. Pouco depois, influenciados pela serpente, né? Adão e Eva, eles comeram daquele fruto e realmente morreram. Apesar de induzidos pelo diabo, você também é, eu também sou, mas eles escolheram comer do fruto, querido. Desobedeceram ao Senhor, não foram obrigados a fazer aquilo. Então presta atenção, precisamos tratar seriamente. E falar, Espírito Santo, traz um profundo arrependimento no meu coração. Existem pecados ocultos, pecados que nós não percebemos. E se você está andando com o Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. Mas lembra disso, primeiro voto, primeiro eu porém eu porém tratarei seriamente o meu pecado. Segundo segunda boa decisão, eu não serei dono de coisa alguma. Esse é a segunda proposta do Tozer, não serei dono de coisa alguma. E vai lembrar de novo o escravo na casa. Ele não era dono de nada, mas cuidava de tudo. José no Egito. José sabia e cuidava de todos os segredos do Egito, mas ele sabia que não era dono de nada. Ele era o melhor exemplo de mordomia depois do Senhor Jesus na Bíblia Sagrada. Esse administrador tem a obrigação de cuidar, de gerenciar, de cuidar dos outros, dar comida aos outros. Jesus fala disso numa parábola e vamos citá-la no pequeno grupo na próxima sexta-feira. O mordomo administra algo de que ele sabe que não é dono. Cercado de muitos bens, de muitas riquezas. Ele não pode geri-las segundo o seu parecer, porque ele não possui nenhuma delas. Nada é dele. Esse conceito se aplica a você e a mim hoje. O Senhor, a Bíblia fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Salmo 24. Paulo fala aos Romanos 11:36, porque dele são todas as coisas. Nós não somos donos de nada. E Deus vai dar a alguns para administrar 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. A outro vai dar 10 para administrar. Mas quem é dono de alguma coisa, querido? Quem tem 1 ou quem tem 10? Nenhum dos dois? Quem tem 5 no meio é dono. Nós não somos donos de nada, queridos. Sabe por que se mata de vez em quando aí por amor? Porque o cara acha que é dono. Sabe por que filho rouba pai? Que acontece tudo isso? Porque acha que é dono. Sabe por que pastores se apropriam de coisas da igreja? Porque acha que é dono. Nós não somos donos de nada. Isso tem que ser uma decisão, um voto feita por alguém que é adulto. O Senhor Jesus disse, não coloque o seu tesouro, o seu coração em nenhum tesouro, onde o ferrugem come, onde o ladrão escava e rouba, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Terceiro eu, porém, de um adulto é, não me defenderei. Isso é coisa de adolescente, queridos. Olhou para ele, o que foi? Não foi eu, foi o fulano. E a gente começa assim com facilidade, né? A acusar o outro. A pergunta de quem é a culpa foi o diabo que inventou. Um adulto pergunta, qual a solução? O que vamos fazer agora? Mas o menino fica o tempo inteiro dizendo, eu vi um postzinho essa semana dizendo assim, você foi achado no lixo, você foi adotado depois de quase morto, mas eu te amo assim mesmo, irmão, kkkk.
Então isso é muito comum entre os meninos, né? Essa coisa de ficar apontando para o outro, acusando o outro. E a maioria que escuta que não é filho natural, inclusive acredita e sofre muito, tá? Não me defenderei, querido. A sua reputação é realmente muito importante. Provérbios fala isso. Mais vale o bom nome do que um caminhão de ouro. Mas, meu irmão, é Deus que te defende. Para de se defender. Faça a coisa certa e relaxa. Deus vai te defender. Ou não. Se você se defender, ele não tem nada mais do que fazer. Bom, depois o outro eu, porém, não passarei adiante algo que prejudique alguém. Isso é uma coisa que, enquanto adultos, nós precisamos de pensar melhor. Eu, porém, não passarei adiante algo que prejudique o meu irmão. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, lembra o quanto que o grande pecado da humanidade se chama orgulho. Uma atitude de orgulho do nosso coração. Uma série de outros aspectos do pecado, de outros pecados, são frutos do orgulho no nosso coração. Um deles é a inveja. Por orgulho, a inveja brota e eu começo a ver o que o outro tem que eu não tenho e eu começo a julgar, a questionar, a comparar aquilo que eu acho que tenho, porque eu já falei, o último voto falava que eu não tenho nada, eu sou apenas mordomo, mas como eu acho que é meu, eu começo a comparar com o que o outro tem, porque o outro não tem também. E aí a grama do outro é mais verde, o carro do outro é melhor, e aí a casa do outro, e aí a neve cai menos no lote do outro, e eu fico o tempo inteiro nessa batalha, porque eu estou centrado em mim mesmo, no meu orgulho, querido. O segundo grande mandamento, Jesus disse, é amar o próximo como a si mesmo. Aquele que age por prejuízo do outro, não está amando o outro, está em desobediência à proposta do Senhor. E o último voto que o Tozer sugere, que eu trago para vocês hoje, de base na fala do salmista, eu, porém, não aceitarei qualquer glória. Vimos que o ser humano é orgulhoso. Vimos que isso é muito sério. O orgulho levou-nos à queda. O orgulho trouxe toda essa coisa lá. Quando os primeiros pais olharam para aquela fruta, para aquela árvore e perceberam que ela podia dar conhecimento, que eles podiam entender e ver o mundo como Deus, ou superior a Deus, segundo a sua proposta do diabo, eles comeram. Nós gostamos de ser elogiados, reconhecidos. E aí nós costumamos brigar por isso. Mas a Bíblia fala que Deus é o único digno de receber glória, honra e poder. Apocalipse, procurou alguém para abrir o selo, para fazer a coisa andar, não encontraram ninguém, nem encontraram o Cordeiro, e viram que o Cordeiro é digno de honra. E voltando lá em Romanos 11, Paulo fala, a ele seja a glória eternamente, amém, amém, amém. Não significa que você hipocritamente vai rejeitar elogio, te elogiou, diga obrigado. Não, aqui nada, foi nada isso, foi nada. Diga obrigado, cidadão. Alguém te elogiou, alguém fala obrigado, irmão. Tá bom, para de desmerecer a fala do outro, que ele está te falando o que ele está pensando, mas dá glória a Deus. Deus te deu a oportunidade de servir alguém, de fazer alguma coisa, seja para a glória do Senhor. Então, nós estamos caminhando para a maturidade, amém? Isso implica em saber quem é Deus. Usar aqueles adjetivos que brotaram dos lábios do salmista. Implica em saber quem somos nós. Homens, mulheres que cantam ao Senhor porque sabem da misericórdia do Senhor. Implica em saber da nossa responsabilidade. Esses 5 eu, porém, seria uma boa sugestão para a responsabilidade de adultos e não de meninos murmurando no deserto. Então vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre isso. Onde, no fruto do Espírito, eu preciso de amadurecer? Onde que eu estou parado na esquina da adolescência? E aí eu podia ser um marido melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, um empregado melhor. Mas aquela atitude adolescente do meu coração me faz ficar ali agarrado no deserto. Eu preciso fazer votos ao Senhor. Um salmo que eu gosto
de usar na hora da oferta. O Salmo 76 diz: façam votos ao Senhor seu Deus e não deixe de cumpri-los. Faça como adulto, não como barganha. Senhor, estou na crise aqui, se o Senhor me abençoa. Não, como adulto, caminhando com Deus, amando a Deus, adorando a Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé juntos para que a gente possa orar.